Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, já deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, certo? Dia 24 de outubro, a gente começa aí mais uma semana, tem jogo do Corinthians quarta-feira contra a equipe do Fluminense, o John já comprou o ingresso, tá? Pro jogo aí de quarta-feira na Neoquímica Arena. Vamos seguir, tá? Peço que vocês me sigam também nas redes sociais, sempre acompanhando aí as publicações do John, bastante conteúdo aí sobre o nosso Coringão. E a primeira novidade aí da semana, infelizmente, é a eliminação do Corinthians na Libertadores Feminina, tá? O Corinthians perdeu aí pro Boca Juniors por 2-1 nas quartas de final. A gente tinha classificado aí, né, na fase de grupos, passamos aí em segundo, pegamos o Boca e perdemos por 2-1 lá em Quito, o jogo aí no sábado, né, como eu tinha falado pra vocês, 4h30 da tarde. É uma competição um pouco diferente, porque todos os clubes viajam pro Equador, durante um mês tem a competição, tá? Então assim, experiências diferentes, tá? Não tem a questão da torcida apoiando e tudo mais, isso obviamente influencia, mas influencia para todos os times, certo? E aí o Arthur Elias deu até uma entrevista um pouco mais forte, né? Ele falou, ó, da minha parte, vou precisar esfriar a cabeça um pouquinho e pensar. Estou há muito tempo trabalhando praticamente sem férias, vou precisar pensar no que é melhor para o clube, o que é melhor para mim também. Não é saudável a rotina que venho levando há muitos anos, então é um momento de reflexão para todo mundo e para mim também. E aí ele falou sobre a questão, né, do jogo em si, ele falou, ó, mérito do adversário, o Boca é uma equipe confiante, bem treinada, sabe o que faz, sabíamos que seria difícil, demérito nosso, jogamos muito mal e não fizemos uma grande competição. Estávamos crescendo para o mata-mata e não mostramos isso em campo, como sempre faço, assumo a responsabilidade pelo resultado. Corinthians segue aí, né, com o calendário para 2023, tá? A gente tem aí ainda o Campeonato Paulista, tá? Para 2022 no caso, né? A gente segue aí só com o Campeonato Paulista para 2022 e segue aí já pensando no planejamento para 2023. Quero saber quem assistiu a partida, o que achou aí do desempenho da equipe do Corinthians. E, pô, é uma competição difícil. É mata-mata, é jogo único, a chave só com 3 jogos, um jogo atrás do outro, tá? Então, assim, é realmente uma competição atípica, um pouco diferente do que o nosso clube tá acostumado, rapaziada. E por outro lado, mais tarde, né, ainda no sábado, tivemos o clássico alvinegro aí entre Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro. O Corinthians venceu por 1-0, gol do Roger Guedes. Tá? A gente entrou com um time aí misto, tá? Um time misto, a linha de defesa apenas com Balbuena titular, né? Balbuena e Cássio no caso. Tivemos Rafael Ramos, Robert Renan, Balbuena e Lucas Piton. Meio campo com Fausto, Maicon e Giuliano. Então Maicon retornando aí, né? A equipe titular. O Giuliano tendo essa vaga aí no lugar do Renato. Na frente Mosquito, Yuri e Roger. E o primeiro tempo, o Santos dominou a partida. Tá? O Santos foi superior ao Corinthians na primeira etapa. Colocou a bola no chão, criou algumas oportunidades. Tá? Inclusive ia fazer o gol, o Fausto Vera que tirou a bola em cima da linha. E aí ressaltar a recuperação do Fausto no lance. Ele vem para fazer uma cobertura no lado esquerdo, na lateral. Toma o drible do Ângelo. Fica no chão. O Ângelo sai, puxa o contra-ataque. O Fausto sai correndo atrás. A bola vai no Ângelo. Ele vai carregando, dá o tapa no Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo devolve para ele dentro da área. Ele divide com o Cássio. Certo? Divide com o Cássio sai para abafar. A bola retorna, o Marcos Leonardo finaliza. A bola vai entrando pro gol. Quem que chega para tirar? O Fausto, que saiu correndo atrás do Ângelo, viu que ele tabelou, correu para dentro do gol. Porque o Cássio saiu, né? Ele foi para fechar o gol e fechou. Tá? Tirou aí, seria o gol do Santos na primeira etapa, certo? Então assim, não foi uma grande atuação do time do Corinthians, foi mais estratégico e de vontade do que bola jogada. Tá? E aí tivemos a expulsão do Yuri Alberto ainda no primeiro tempo, tá? Ainda no primeiro tempo. Pô, já vou falar das expulsões, tá? O Corinthians venceu por 1-0, teve uma expulsão do lado do Corinthians, uma do lado do Santos. A do Corinthians foi no fim do primeiro tempo. Pra mim, já 2 erros do árbitro. 3, tá? No total, mas vou falar dos 2 primeiros. O primeiro amarelo do Yuri Alberto, pra mim, é pra vermelho. Pra mim, é pra vermelho. Certo?
Você vê o lance, que ele dá o carrinho com a perna direita e com a esquerda ele faz a alavanca. Ele faz a tesoura. Você vê o que a perna do cara do jogador do Santos faz, pô, bizarro. Pra mim, é lance pra vermelho direto, na minha opinião. O árbitro veio, deu o amarelo. Seguiu o jogo, seguiu o jogo, seguiu o jogo. Depois, no lance uma bola aérea, ele olha pro cara do Santos, encosta, certo? Tromba de costas. Pra quê? Pra ganhar o espaço. O cara do Santos cai com a mão no pescoço, no rosto, não lembro. O árbitro vem, segundo amarelo e vermelho. John, por que o VAR não chamou? O VAR não pode interferir em lance de cartão amarelo. Se o árbitro chega e dá o vermelho direto, o VAR pode chamá-lo. Ó, revisa o lance aqui que eu acho que não foi pra vermelho direto. Aí, beleza. Só que o árbitro deu o amarelo. O VAR não pode interferir. Então, assim, no final das contas, vamos colocar que foi justa a expulsão do Yuri Alberto, porque ele merecia ser expulso no primeiro lance. Mas a gente tem que ressaltar 2 erros do árbitro. Ele errou em não dar o vermelho no primeiro lance, na minha opinião, e eu respeito quem acha que foi só para amarelo. E aí no segundo lance, para mim, não foi falta. Tá? Pra mim não foi falta. Porque você vê a câmera lateral, ele tromba de costas no cara. O braço dele tá aqui, mas tá aqui. O cara do Santos trombou nele também. Tá? O cara do Santos, obviamente, valorizou o lance. O Yuri tomou amarelo. Que foi a mesma situação do segundo amarelo do Lucas Barbosa. Ele vem pra tentar alcançar a bola, pisa no chão, depois tromba no Cássio. O Cássio valoriza o lance, o Balbuena reclama, o árbitro vem, amarelo pro Lucas Barbosa. Tá? Então, o Yuri Alberto deveria ter sido expulso no primeiro lance e não deveria ter tomado o amarelo no segundo, mas no resumo ali, a expulsão ok, e o Lucas Barbosa não deveria ter sido expulso. Simples, simples, tá? Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês sobre esses 3 lances capitais da partida. E aí o Santos, com um a mais, obviamente, foi pra cima, tá? Acuou o Corinthians. O Vitor Pereira fez a mudança ali no meio campo, mudou o trio do meio campo, colocou o Rony, colocou o Ramiro, colocou o Duqueiroz, tá? E aí temos aos 43 do segundo tempo um contra-ataque, a bola que sai da defesa, vai no Piton, acha o Ramiro tabela com o Roger Guedes, devolve no Roger Guedes para ele carregar a bola ali à frente do meio campo, invadir a área do Santos e dar um biquinho embaixo das pernas aí do João Paulo, completando 1-0 Corinthians, resultado importantíssimo para nossa equipe, rapaziada. Com esse resultado, o Corinthians assume a 4ª colocação, lembrando que temos um jogo a menos, tá? O Corinthians tem 32 jogos, a maioria dos clubes tem 33, certo? Então o Corinthians aí ainda tem uma possível vantagem, pode somar mais 3 pontos, ir a 60, e aí assumir a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tá? Então uma situação aí bem cômoda para o Corinthians nessa reta final, mas mais uma vez, tem que fazer os resultados. Jogo contra o Fluminense agora. É o 4º colocado contra o 5º colocado. O Corinthians está 2 pontos à frente do Flu. Se perder, o Flu vai passar. Então não pode, tem que chegar quarta-feira e vencer, tá? É obrigação do Corinthians. E aí um ponto importante, tá? Ressaltado até pelo Marcelo Braga. Hoje, segunda-feira, o Corinthians tem um jogo a menos. Lembram que eu falei, né? O Corinthians tem um jogo a menos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro, já são 11 da manhã e o Corinthians ainda não foi informado pela CBF se vai ou não jogar contra o Goiás no sábado, dia 29. Então, como que você monta uma preparação? Como que você organiza uma viagem? Se hoje já é dia 24, já é segunda-feira, e o time não sabe se vai jogar ou não no sábado. Aí chega sexta-feira no almoço, os caras ligam, ó, Corinthians, tem como mandar os caras pra cá? Tem que fazer aquele jogo lá atrasado contra o Goiás. A gente tava esquecendo, aí a gente lembrou, caramba, o Corinthians tá com um jogo a menos, tem que colocar pra jogar, né? Pô, que indefinição é essa, cara? Não tem outra data. Por que já não bate o martelo? E aí, fica aí essa indefinição, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Outro ponto importante tá sobre o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza. Como eu falei, na minha opinião, 3 erros, tá? 3 erros aí. Ele relatou alguns pontos na súmula. Primeiro,
um copo que foi atirado aí pela torcida do Santos aos 30 minutos do segundo tempo, tá? Pode render aí mais uma punição ao Santos. Depois disso, o Alessandro, que é gerente de futebol do Corinthians, invadiu o campo no intervalo para reclamar da expulsão do Yuri, e depois, na comemoração do gol, ele invadiu o campo também. Então isso pode render uma suspensão ao Alessandro, certo? Então, e por fim, ele relatou também o sobrevoo de um drone, tá, na Vila Belmiro, que teve até uma hora que o jogo foi paralisado, né, para aguardar e tudo mais. E aí tudo isso foi para súmula. E aí a gente aguarda aí o julgamento do STJD. Rapaziada, agora vamos de combo de Vitor Pereira, tá? Muitas entrevistas aí do nosso treinador. O primeiro deles é meio que o pré-jogo, né? A preleção dele aí para a partida contra o Santos. Ele falou o seguinte: o que eu gostei nesse jogo não foi só a entrega de quem jogou, mas o espírito de quem estava de fora também. Que grupo do caramba, que grupo do caramba. Então assim, ele valorizando, tá, cada vez mais aí a situação do grupo do Corinthians. Eu acho que isso fortalece e muito, tá, a nossa situação. E vamos ver, né, rapaziada, o que vai acontecer daqui pra frente. Obviamente, na hora que chegar a coletiva de imprensa, a pergunta é: Vitor, e aí, 2023? Já decidiu? Vai ficar? Não vai? Como que tá a sua situação? Ele falou, ó, sobre a minha permanência, já me sentei com o presidente, estamos a discutir as coisas. Vamos ver, mas é ele que vai se pronunciar, ele que é o presidente, está à frente do clube, não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer se vai continuar ou não. Não há decisão nenhuma, há inícios de conversa, ele já percebeu o que se passa, eu tenho vontade, é um clube, uma torcida, mas tem muito a ver com a questão pessoal, tá? Ele falou que não só dele, mas da comissão técnica como um todo. Ele falou, ó, tem a minha família, não posso deixar minha família para eu ser feliz, tem que haver um equilíbrio, tá? Mais uma vez aí o Vitor Pereira colocou essa situação, e aí entrou em outra... Vamos falar assim, sobre planejamento 2023. Ele falou, ó, converso sempre com Duílio, Alessandro e Roberto, pessoas que estão com muita vontade de criar um projeto ambicioso que nos permita lutar por títulos. O clube está nessa vontade de que se crie, que se vá buscar 3 ou 4 jogadores que tornem a equipe mais forte. Continue crescer e lutar por títulos. O que está em causa é uma questão familiar que é séria. Não vou ficar aqui a contar da minha vida. É uma questão séria, tenho que sentir se aqui eles vão estar bem. Se eles não estiverem bem, não vale a pena ficar, porque não vou ficar de corpo e alma. Vou me sentir egoísta. Tá? Então, Vitor Pereira não entrou em detalhes, mas é uma questão familiar. E em contraponto, ele está conversando com o Duílio, com o Roberto, com o Alessandro, e pensando em 3, 4 nomes para contratações para 2023. Vamos supor que sejam 4 contratações. Se duas forem do estilo Fausto Vera, e aí, reparem bem no que eu falo estilo Fausto Vera, que é o cara que vai chegar, vai vestir a camisa do Corinthians e vai ser titular, e 2 peças que sejam de reposição, peças importantes para o elenco, eu acho que valoriza muito o nosso time. Se chegar um lateral esquerdo para ser titular e um atacante para jogar pelo lado direito titular, nosso time já cresce muito. E aí as outras peças de reposição. A gente pode buscar um outro volante, ou um meia, um outro atacante, alguma outra posição, tá? Eu acho que 4 contratações é pouco. Pouco. A não ser que ele esteja falando 4 contratações de nome, de qualidade, e aí peças de reposição a gente vai vendo conforme a movimentação do mercado, tá? Então assim, a gente vai aguardando aí, vamos vendo o decorrer desse planejamento para 2023. E por fim, tá, o Vitor Pereira falou um pouco sobre a torcida do Corinthians. Ele falou, ó, o que me prende ao Corinthians é como me tratam. Eu nunca tinha visto isso, é uma torcida que eu nunca vi na vida. Chegamos aqui depois de perder um título e em qualquer outro clube receberíamos vaias. E hoje gritaram o nosso nome. E aí, Vitor, eu acho que um ponto importante da gente ressaltar é o seguinte.
Não dá pra passar essa imagem que a torcida do Corinthians não é boazinha, não existe pressão, apoia o time incondicionalmente, a gente apoia. Só que se a gente sentir que não tá vendo entrega do lado de vocês, e aí eu falo diretoria, staff e atletas, a cobrança vem na mesma proporção. Vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que odeia, não pode falar do Silvinho, é proibido, mas vou falar. O Silvinho tinha apoio da diretoria, dos jogadores, só que a torcida não aguentava mais. Não tem essa de, a gente vai chegar lá e vai ficar só batendo pau. Não. Se a gente achar que tá errado, vamos vaiar. Vamos cobrar, tá? Depois da partida, independente. A situação todos os corintianos assistiram o jogo. Todo mundo viu a estratégia, a entrega, a vontade dentro de campo, o domínio dentro de uma final no Maracanã. Só que, infelizmente, escapou. E por isso que a gente reitera o nosso apoio. Enquanto vocês estiverem correndo, se entregando em campo, fazendo jus aí à camisa do Corinthians, vai ter apoio. Vai ter apoio incondicional, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Que a torcida do Corinthians vai apoiar do início ao fim ao jogo. Mas essa questão de vaia ou não, gritar o nome ou não, é pela entrega, pela vontade, pela raça dentro de campo. Que a gente fala, o título infelizmente escapou, mas teve vontade, tá? E isso aqui dentro do Corinthians é muito valorizado. Bom, e aí só para completar essa questão aí um pouco da comparação, né, que o pessoal sempre faz, o Corinthians já igualou a pontuação que fez em 2021. 2021 a gente fechou aí o Brasileirão com 57 pontos. Hoje, 2022, o Corinthians tem 57 pontos e tem mais 6 rodadas. Então, 18 pontos aí em aberto. Pode bater até 75 pontos, caso vença as 6 partidas, que a gente sabe que é bem complicado dentro do Brasileirão. Tá? Bem complicado mesmo. E aí, rapaziada, um ponto importante. Desde o Hepta, que a gente ganhou em 2017, o 7º título brasileiro do Corinthians, desde lá, campeonato 18, 19, 20, 21, a gente está com o melhor desempenho. Superou todo mundo. Desde 2017, tá? Então, temos que valorizar essa campanha. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que não, isso é normal. Não é. Não é. Quando a gente falava de Silvinho, meu Deus do céu, ele coloca esses 57 pontos, essa posição na tabela, como se fosse algo surreal. Não é, cara. Não. Classificou direto para Libertadores, uma meta, nossa, tal, beleza. Só que o Corinthians já havia sido eliminado de competição internacional e o Corinthians já havia sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Então o Corinthians ficou um semestre, da metade do ano para frente, o Corinthians só tinha o Brasileirão. Um jogo por semana. E o time bateu 57 pontos. Esse ano a gente chegou em quartas da Libertadores, tá? Em quartas. Então, se a gente for tirar de um finalista igual o Flamengo, igual o Atlético Paranaense, a gente teve 3 jogos a menos. Que é os 2 da semifinal e a final. 3 jogos a menos só. Na Copa do Brasil, a gente chegou na final. Jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. E a gente já bateu a pontuação do outro ano. Já bateu a pontuação com 6 rodadas a menos, tá? Aí eu pergunto pra vocês. Eu tô perguntando. O Vitor é acima ou o Silvinho é muito abaixo? É a dúvida. É a dúvida que eu quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians vai realizar aí algumas manutenções, tá, na Neoquímica Arena, algumas melhorias. A primeira delas é o gramado. Corinthians, como sempre faz, tá, de uma temporada para outra, vai haver aí o replantio de todo o gramado da Neoquímica Arena. Um ponto importante, de 2021 para 2022 não tivemos isso. Por quê? Porque o calendário continuou. Não tivemos uma pausa. Foi uma pausa pequena, né? Aquela pré-temporada de 2 semanas. Não deu tempo. Tá? Então agora, com Copa do Mundo e tudo mais, vai dar o tempo de tirar o gramado, replantar, tá? Pra gente ter aí um gramado de qualidade
para 2023. Segundo, reforma nos telões, tá? Tem alguns LEDs aí dos telões que ficam atrás dos gols, alguns LEDs com defeito, tá? Não acendem e tudo mais, vai ter a manutenção e análise aí do sistema. Limpeza geral no estádio, vi muitas fotos aí, principalmente fotos aéreas. Você olha o teto da Neoquímica Arena, meu Deus do céu, todo sujo. Tá? E aí o Corinthians vai fazer essa limpeza, também nas paredes aí das entradas dos setores leste e oeste. E por fim, vai fazer uma revisão aí no sistema de no-break das lâmpadas, dos refletores aí do estádio. A gente lembra aí que na final da Copa do Brasil houve uma queda de energia, os no-breaks começaram a rodar, tá? Mantiveram o estádio parcialmente aceso, mas o Corinthians vai revisar porque ele precisa estar totalmente aceso. Tá? Então assim, rapaziada, bacana. Questão de manutenção, tá? Acho que não tem muito segredo, não. É gramado, telão, limpeza, lâmpadas, tá? Então coisa assim, bem de manutenção mesmo. Quero saber a opinião de vocês. E aí, quem tem alguma sugestão de melhoria para a Neoquímica Arena para 2023, comente aqui embaixo. John, eu acho que poderia mudar tal coisa. Isso daqui tem que ser melhorado. Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!